Bom, vamos lá. Nessa aula de hoje aqui, a gente vai aprender algumas coisas bem importantes, algumas informações aqui, e até mesmo algumas atualizações do N8N, tá? Primeiro conhecimento, eu vou mostrar para vocês aqui uma API, que ela se chama Llama Cloud, que a gente consegue fazer tratativas de arquivos de estruturas de dados, tá? Vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar para vocês como que a gente consegue subir esse arquivo em um Vector Store. Aqui eu estou usando o Supabase, você poderia usar o Redis, poderia usar o Pinecone, enfim, tá? Aqui eu estou usando o Supabase. E depois a gente vai já enviar um resumo no WhatsApp sobre determinado arquivo que a gente fez, tá? E algumas atualizações do N8N, que aqui a gente vai usar essa nossa abinha aqui, ó, talvez alguém tenha visto aqui já, de evaluations, né? Para que serve esse evaluations? Meu Deus, não sei para que serve. Vocês vão descobrir hoje para que serve esse evaluations e uma aplicação prática aqui de como que eu estou usando ele, tá bom? E aqui depois esse fluxo serve justamente para a gente conseguir recuperar informações do nosso arquivo hospedado. Então imagine isso como sendo uma solução para empresas que precisam ter, por exemplo, um oráculo dentro do seu negócio, onde você consegue, através do WhatsApp mesmo, ou qualquer outro tipo de interface, fazer perguntas específicas de uma base de conhecimento. E o seu agente ter esse poder, essa ferramenta, de conseguir responder com exatidão o que uma determinada pessoa está perguntando sobre informações da empresa. Então isso é muito útil, isso economiza muito tempo, e tempo é dinheiro, então a gente consegue vender isso aqui para empresas, para o exemplo que eu trouxe aqui hoje é para o nicho de advocacia, tá? Então, já fica aí até um exemplo prático de uma solução que poderia ser utilizada, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a mostrar os nodes, abrindo detalhe por detalhe, para vocês entenderem aqui qual que é a lógica e como que funciona tudo isso aqui dentro do N8N, tá? Então, a lógica inicia através de um acionamento de um gatilho trigger, tá? E o que que funciona esse trigger? Ele é um gatilho que ele fica monitorando uma pasta do Drive. Então eu tenho aqui uma pasta do Drive, tá? Uma pasta do Drive. E dentro dessa pasta, sempre que eu acrescento algum arquivo aqui, né, eu tenho aqui meu Drive Trigger, e aqui ele está sendo como sempre que envolve uma pasta. Então eu seleciono qual que é a minha pasta aqui, que é a minha pasta do Reg, e quando um arquivo for criado, ou você pode trocar esse gatilho aqui, mas nesse caso em específico é quando o arquivo for criado. Então sempre que eu jogo um arquivo aqui, eu consigo pegar esse arquivo aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou excluir esse arquivo aqui agora e eu irei jogar esse arquivo de novo ali no meu Drive, tá? Então o meu arquivo ele foi acrescentado no RAG, né? E a partir de agora ele foi acrescentado. Né? Esse meu arquivo aqui, só para mostrar para vocês, ele é um arquivo que ele tem 80 páginas, e esse exemplo aqui é um arquivo público da internet, logicamente, que é um edital de uma licitação. Então aqui dentro desse edital, né, de 80 páginas, tem várias informações sobre uma determinada licitação, alguma coisa que está acontecendo. Né? Então existem empresas que trabalham especificamente cuidando de licitações de outras empresas que participam das licitações. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas né? Então, esse aqui é um produto que facilmente resolve uma dor muito grande, que é ficar consultando em edital, vendo documentos ali de quanto que acontece, qual que é o valor, qual que é o objeto da licitação, um monte de informações que um agente já poderia te trazer isso de forma muito mais otimizada, tá bom? Então, esse arquivo aqui, ele foi feito o upload, opa, voltou aqui. Ele foi feito um upload lá no nosso Drive, e a partir desse momento aqui, o nosso fluxo já está ativo aqui, acompanhando pelo cursor, e aqui nas execuções, vamos ver se ele já ativou. Ó, ele está 8 e 12 aqui, né? Esse aqui é o fluxo que ele já está ativando, né? Então já está em funcionamento. Então a gente vai esperar aqui terminar e eu vou mostrar para vocês passo a passo o que aconteceu aqui na execução desse gatilho, tá bom? Então esse é o caminho. A gente consegue colocar um arquivo dentro de uma pasta do Drive e a gente já consegue subir isso aí dentro de uma Vector Store e já começar a trabalhar com as informações desse arquivo, tá bom? Vamos esperar aqui a resposta, porque ele, além de subir no Supabase, né? Aqui no Supabase eu já tenho a minha tabela de documents, que ela tem aqui meu metadata em JSON, meu embedding vector. Como que eu faço para criar isso dentro do Supabase? Eu venho aqui nesse link, posso deixar esse link aqui disponível, e vocês copiam esse SQL aqui, não é o objetivo da aula aqui hoje, e copiam isso aqui e vai lá no SQL Editor e cola isso aqui e cria a tabela de vocês. A minha aqui vai dar erro porque eu já tenho essa tabela, né? Então aqui ele está criando a minha tabela com os meus vectors.
né, criando a minha function também para dar um match nos meus documentos. Tá? Então, é assim que você faz a sua aí. Eu já tenho a minha aqui, e aqui ele já fez aqui, né, e já conseguiu agora me trazer aqui, inclusive, uma resposta. Então, tá aqui o resumo do processo licitatório. Então, eu automaticamente mando um documento no Drive e ele já me traz aqui um resumo, como, por exemplo, datas importantes, valores, enfim. Tá? Isso aqui, você pode melhorar isso, você pode, enfim, fazer... É só um exemplo aqui de um template que eu montei de como você pode otimizar o processo, tá? Ok, vamos voltar aqui para o nosso N8N. Vamos voltar aqui nessa execução. Aqui. E agora eu vou jogar essa execução lá para parte de edição. Pronto. Aqui eu já importei. E agora eu vou mostrar para vocês todo o trabalho aqui de dentro, tá? O primeiro arquivo aqui, o primeiro node, ele é um node para compartilhar a visualização, ou seja, eu torno público aqui o meu arquivo, eu torno o reader como anyone. Então aqui eu pego pelo ID e torno público o meu arquivo. Por que que eu faço isso? Para eu conseguir usar aqui na nossa API, tá bom? Então, como que funciona aqui a nossa API? O Llama Index é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. cloud.llamaindex.ai. Então eu vou fazer o signal aqui, né, do Llama Index, né, para mostrar para vocês o passo a passo aí de como que funciona, tá? Então, legal. Fiz aqui o meu login, né? E aqui dentro do Llama Index, aí, aqui eu tenho meu home, meu parse, enfim, tem o dashboard todo aqui da estrutura, né? E aqui dentro eu consigo criar as minhas API keys, tá? As minhas API keys, tá? E aqui eu vou criar uma API key, eu vou colocar aqui teste aula, create uma API key. Beleza. Dei um copy aqui e vou dar um done. Como que eu faço agora para colocar minha credencial dentro do N8N? Eu volto aqui, tá? E aqui dentro eu vou, primeira coisa, né? Eu vou na documentação, documentation, né? E API reference. API reference. E aqui a primeira coisa quando a gente recebe um arquivo é justamente fazer um upload, né? Então eu vou procurar em parsing, eu vou fazer um upload file. Então tá aqui a documentação do nosso Llama Cloud. Então ele é o método de post e aqui está a minha URL, ó, parsing upload. Legal, então essa aqui é minha URL. Minha URL está aqui, meu método post. E aqui a minha autenticação. A minha autenticação, ela é como parâmetro header authorization igual a better token. Então eu posso dentro do N8N vir aqui, né, e colocar aqui authorization e aqui eu coloco aqui, ó, better e meu token, tá? Beleza. Salvei aqui. Pronto, tá feita a minha autenticação. Além disso, eu coloco aqui o accept application JSON e aqui em send body eu coloco o meu como form data, porque eu vou subir o arquivo como form data em um input URL. E esse input URL, ele é justamente o meu web content link, que é esse carinha aqui, ó, lá do Google Drive Trigger, que é o meu web content link, esse carinha aqui, ó. Eu arrasto ele para cá, ou simplesmente copio o item path dele e coloco aqui, tá? Então agora eu já consigo usar esse arquivo através da minha URL, tá bom? Então isso que eu fiz aqui, eu fiz o upload, depois eu aguardo, né, 60 segundos, né? Eu vou fazer isso aqui de novo para mostrar para vocês ali pelo painel, tá? Então fiz o upload lá, agora eu fiz com essa minha nova API, né? E a partir disso aqui, ele vem e aguarda o resultado. Eu coloquei aqui 60 segundos, eu vou colocar um segundo aqui, só para a gente testar, né? E depois a gente vai lá e pega esse resultado. Então, eu volto aqui na minha documentação e o resultado que eu vou trabalhar aqui, o formato que eu vou trabalhar, ele vai ser em Markdown, porque é uma linguagem que ela é mais aceita, mais fácil de compreender para as LLMs, elas entendem melhor o Markdown. Então, eu posso fazer um get raw md result. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o meu curl aqui e ele vai ser um get. Eu vou colocar aqui get, né? E eu vou pegar a minha URL aqui, ó. Essa URL aqui. Beleza? E eu vou colocar essa URL aqui. E aí no lugar do meu ID, eu vou simplesmente arrastar o meu ID,
que foi o documento que eu acabei de gerar lá no Llama Index. Por quê? Porque quando eu gero aqui no Llama Index, ele me gera um ID do documento. Então, me gerou um ID do documento, eu vou vir aqui no Get Result e vou arrastar esse ID para cá, para eu buscar esse documento agora, e com a minha mesma autenticação. E aí, o que é legal? Aqui, no meu Llama Cloud, eu já tenho aqui em parse, por exemplo, o meu histórico. Vamos ver no meu histórico aqui, e aqui está o meu documento. Ó. Então, vamos ver esse documento aqui, como que ele fica aqui. Ó, tá aqui o documento, e ele já fica em Markdown aqui, tem o text. Ele também, por exemplo, se você quer pegar as imagens do documento, ver se ele tem imagem, ó, aqui fica as imagens do documento. Então, ele já extrai aqui também as imagens. Ele tem aqui o PDF, você pode ter que baixar daí, né, para ver. Mas aqui está o Markdown, que é isso que a gente quer. Né? Então, por que o Markdown é legal? Porque ele consegue entender as tabelas também, né? Consegue entender tudo bem, de uma maneira bem organizada e estruturada. Tá? Então, é por isso que eu estou usando aqui esse Llama Cloud. Achei ele muito bom. E para quem está perguntando em relação a preços, né, tá se perguntando em relação a preços, ele gera aqui, vamos ver, ele gera 10 mil créditos por mês. Tá, vamos ver aqui onde que tá aqui. Usage. Ó. Ó, ele gera 10 mil créditos por mês. Esse que eu fiz aqui agora, acho que ele nem atualizou aqui ainda, né, porque ele não gastou nada aqui, pelo visto. Ou não atualizou ainda. Mas ele vai gastar cerca de 90 a 120 créditos por arquivo. Então você consegue usar bastante aí, tá? Caso você queira comprar, aí sim é um pouquinho mais caro, mas você já consegue, no plano free aqui, fazer com 10 mil créditos, fazer bastante coisa. Tá? Beleza. Então lá no N8N, eu volto aqui e faço um get result, né, para buscar o meu documento. E tá aqui dentro do N8N todo o meu documento formatado bonitinho em Markdown, tá? Então tá aqui bem bonitinho em Markdown. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse cara para dentro de uma Vector Store lá no Supabase, né? Então eu já tenho minha tabela de documentos aqui, ele já foi acrescentado aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que ele fez, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês de novo, né, o trabalho que ele realizou ali por dentro dos bastidores aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pinar aqui, pinar aqui, pinar aqui, pinar aqui e vou vir para cá. Então, vamos testar aqui. Aí ele vai fazendo todo o trabalho lá de acrescentar esse documento em formato de embeddings, em formato de vetores, dentro do Supabase, tá? Então, o que a gente faz aqui? Dentro do Supabase, a gente... Tá aqui pro meio. Aí, eu vou fazer um insert documents, tá? E eu vou escolher aqui uma tabela de documents, que foi essa tabela que eu criei aqui, ó. Então, create table documents. Você pode alterar o nome, enfim, tá? Então, essa tabela que eu acabei de criar, eu vou colocar lá o meu arquivo, né? Então, documents. E aqui eu estou usando um batch size de 200. Vocês podem deixar 200 também, que vai dar certo. E aqui a minha query name, eu vou colocar o meu match documents, que é a função que eu criei, né, aqui dentro. Então, ó, create function match documents. Então, eu seleciono também essa função aqui depois para dar match nos documentos. Tá? Então, é isso que eu faço aqui no Supabase. Mas eu tenho que subir o arquivo. Né? E para subir o arquivo, eu coloco esse default data loader, coloco como JSON e um specific data. E aqui eu coloco o meu JSON. Né? Então, esse JSON data, ele é justamente o que está aqui, ó, que está vindo aqui. E se a gente expandir aqui, a gente vai conseguir ver aqui as informações do nosso arquivo. Tá? E ok. E aqui o nosso text splitting, ele é um customizado. E esse customizado a gente vai usar aqui o nosso formato de recursivo, que é o que eu recomendo para vocês usarem também. Aqui eu testei um chunk size de 800 e um chunk overlap de 200. E também eu coloquei aqui o formato de split code Markdown, porque eu estou subindo o arquivo Markdown, então fica mais fácil de entender, né, de fazer referências depois. E aqui eu estou usando meus embeddings, né, o formato large. Né? Eu estou usando large aqui porque quando eu subi lá eu coloquei para as dimensões serem 3.500 alguma coisa, agora não me lembro. Mas se você quiser usar o small, você pode usar o small, só que no entanto você tem que editar esse vector aqui, ó. 1536 você vai conseguir usar o small. Agora eu não lembro qual que é o número, acho que é 3062, alguma coisa assim. 3052, alguma coisa assim, que são as dimensões, tá, dos seus embeddings.
Então, se você quiser usar o small, você deixa 1536, tá? Se você quiser usar o large, né, você vai dar um erro e ele vai aparecer para você qual que é o tamanho da dimensão. Ou pergunta lá no chat GPT que ele vai te falar. Tá? Então aqui você pode usar o small ou o large. Eu estou usando o large mesmo, tá funcionando. Então deixei o large, tá bom? O que é importante? Quando vocês usarem OpenAI aqui, vocês têm que usar OpenAI, né, em todos a continuação do sistema de vocês, tá? E se eu estou usando o large aqui, eu vou usar o large também, né, aqui também, tá? Então, apenas observação, tá? Então, essa etapa aqui, eu consegui subir o meu arquivo em formato de vetores dentro da minha Vector Store, tá bom? Vou pinar essa informação, pinei essa informação aqui, e a partir daqui, eu vou jogar isso para um agente de IA, tá? E esse agente de IA, ele vai ser responsável por... Ó, ele é um especialista em análise de processos licitatórios. A tarefa dele é extrair informações específicas de editais. E aqui eu coloquei uma estrutura JSON de saída, que eu quero que ele me fale quais são essas informações aqui. Tá? Isso aqui é 100% customizado, apenas um exemplo que eu estou falando aqui. Isso aqui é muito trabalho de prompt, tá? Não é o objetivo aqui da aula também. Mas o que você tem que ter em mente? Aqui eu coloco quais são as informações mais importantes que aquele arquivo, dependendo da solução do meu sistema, que eu preciso extrair. Então, no meu caso aqui foi um resumo do processo, objeto, contratação, solução da contratação, requisitos da habilitação, prazo de entrega, exigências, apresentação, teste, data de realização, valor do processo, itens, quantidade, enfim. Né? Ele fez um monte de coisa aqui, né? E eu também liguei aqui o meu require specific output format, tá? E eu deixei isso ligado, tá bom? E aqui eu coloquei dentro do output parser aquele mesmo JSON, né, que eu já tinha colocado lá como exemplo, para ele me retornar sempre nesse formato aqui de resposta, tá? Então, deixei isso aqui. E como uma tool desse próprio arquivo aqui, porque ele acabou de subir na minha Vector Store, eu coloco aqui um retrieve documents aqui, tá? E aqui eu vou colocar 200 de limite. Tá? E aqui ó, usa essa ferramenta para coletar informações sobre os processos licitatórios. E aqui eu referencio a minha mesma tabela, que é essa tabela de documentos aqui, e eu coloco como limite 200. Tem gente que gosta de trabalhar com limite menor. Eu gosto de trabalhar com limite bem amplo, para eu conseguir ter eu tenho uma exatidão melhor quando eu trabalho com limites maiores aqui. Tá? E aqui você pode fazer um query name match documents, que foi o que a gente usou lá anteriormente. Tá? Então, esse agente aqui, ele vai fazer um embedding também, eu estou usando o mesmo embedding, o embedding de large, e ele vai lá e vai pegar as informações do arquivo que eu acabei de subir na Vector Store. Tá? Deu algum tipo de erro aqui? Vamos fazer aqui. Tá, vamos ver aqui ele executando. Então, o que acontece aqui? Eu subi o arquivo, depois eu já coloquei ele para um agente de IA, para já me gerar um resumo no WhatsApp de forma instantânea. Por quê? Porque foi o modo que eu encontrei aqui mais interessante de fazer. Você pode personalizar isso, não tem problema nenhum. Né? Mas eu gostaria que quando eu mandasse um arquivo lá, ele já me mandasse no WhatsApp um resumo daquilo. Então, acredito que ficou legal. Tá? E aqui ele já gerou o resumo. Já me gerou o resumo. Então, aqui, ó, aqui estão as informações do processo, tá? Não vou ficar lendo aqui, tá? Não vou ficar lendo aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas formatar. Joguei para um agente de IA aqui, pinar isso aqui. Joguei para um agente de IA. E aqui eu passei as informações do processo. Né, passei ele dentro de um output, informações do processo, que foi justamente esse resumo aqui, ó. Então, esse output eu joguei para cá, tá? E apenas coloquei um JSON string aqui para transformar ele em string. Coloquei como user message. E aqui embaixo eu coloquei um prompt bem simples, que ele é um agente de escrita útil e inteligente, que ele tem a única função de formatar isso num template para ficar bonito, né, para mandar no WhatsApp. Então, eu executo isso aqui também. Vamos ver. Tá. O chat model aqui, não sei se eu não passei, mas eu estou usando 4.1, tá? 4.1. Beleza. Aqui ele formatou meu resumo, tá aqui o meu resumo. Agora, esse carinha aqui, a gente vai lá, né, e manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp, a gente vai lá no WhatsApp e recebe aqui o resumo. Então aqui, ó.
Resumo do processo licitatório. Objeto, contratação de empresa para prestação de serviços. Valor estimado, 339 mil. Datas importantes, abertura das propostas, sessão pública, prazo de entrega. Requisitos, habilitação jurídica, habilitação fiscal. Imagina o tempo que isso economiza numa empresa dessas, que está o dia inteiro trabalhando com esse tipo de processo, né? E fora as outras soluções que a gente pode montar com base nisso, tá? Outra coisa. Agora, além disso aqui, a gente vai mostrar essa parte de baixo aqui. Qual que é essa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo, eu posso vir aqui e perguntar para ele. De quem é essa licitação? Tá? Vou perguntar para ele aqui de quem que é. Qual que é a lógica? Você faz tipo um oráculo de uma empresa. Então, a licitação referida pertence à Prefeitura Municipal de Anísio, do estado de Piauí. Dados principais, endereço, CNPJ, edital, processo. Tá? Então, o que acontece? Eu subo o arquivo, recebo um resumo e eu ainda consigo tirar dúvidas sobre aquele arquivo de 80 páginas que estava no Drive. Então, isso aqui é muito legal. Tá? Muito legal. O que mais? Tá, aqui é uma parte bem legal, que é uma atualização do Eno8n, tá? E a gente vai aqui, vou mostrar para vocês primeiro essa última execução que eu fiz aqui, tá? Do que a gente fez aqui. Do que aconteceu aqui. Copy to editor. Beleza. Aqui eu conectei um webhook, conectei lá na minha Evolution, não é o objetivo da aula aqui também. Aqui eu apenas setei ele como chat input. Por quê? Porque se eu quiser testar por aqui também, ele vai vir como chat input e aqui também já tinha colocado como chat input. Então, qualquer um dos três eu consigo fazer o teste aqui, tá bom? Então, apenas troquei a mensagem que eu mandei lá de quem é essa licitação para chat input. Tá, então, e mandei isso para dentro de um AI Agent. Esse AI Agent, ele apenas é um agente que vai conversar com a gente no WhatsApp. E ele vai lá e vai buscar dentro do seu arquivo, com a sua tool, com a sua ferramenta, vai buscar informações dentro da sua Vector Store. Tá? Então, foi isso que ele fez. Ele veio aqui, Supabase, fez aquele Retrieve Documents, que a gente falou antes, é a mesma coisa. E aqui um limite de 100, pode colocar limite de 200, limite de 100, enfim. E a gente consegue colocar aqui também o Match Documents. Ok, até aí tudo bem. Né? Até aí tudo bem. Eu estou usando aqui o 4.1 dentro do meu agente de IA. Coloquei uma memória aqui do próprio Eno8n mesmo, tá? Do próprio Eno8n pelo número de telefone, com contexto de 10. E aqui eu estou usando os embeddings large 3. Beleza, legal. O que acontece aqui? Quando a gente faz esse Supabase aqui, ele nos gera aqui, ó, 3 itens, por exemplo, tá? Eu vou fazer esse teste de novo aqui. Vamos ver aqui. Tá, ele nos gerou, por exemplo, 3 itens, tá? Que foi por proximidade. Vou testar de novo aqui com essa pergunta aqui. Aí. Beleza. Aqui ele nos gerou 3 respostas por similaridade que ele acreditava que poderia ser a mais próxima de acordo com os vetores, tá? Não é o objetivo da aula aqui também. Se você quiser uma aula mais aprofundada sobre RAG especificamente, aqui é uma maneira diferente de fazer RAG, uma maneira mais inteligente, a gente traz aí também. Tá? Aqui ele me trouxe 3 respostas que, de acordo com proximidade com os vetores, com os embeddings, que são esses númerozinhos aqui que estão lá no Supabase, né? São os embeddings aqui, são os nossos vetores. Qual seria a resposta ideal? Beleza, o que o Eno8n trouxe de novidade aqui? Agora eu consigo ligar esse Rerank Results, que ele nada mais é do que uma maneira de ranquear os seus resultados. Então, quando eu jogo para esse ranker aqui, ele pega esses itens aqui que eu trouxe de resposta e ele coloca uma pontuação de relevância, tá? Então aqui, ó, por exemplo, 0,23, 0,20 e 0,200. Enfim, dos 3 itens ali, isso depende da pergunta que eu fizer. Tá? Depende da pergunta, depende do documento, depende de todo o contexto. Porque dependendo da minha pergunta, pode ser que ele encontre muito mais itens de saída. E aqui ele tenha, por exemplo, 10 itens. Mas qual que é a lógica do Reranker? Que ele vai pontuar para vocês qual que é o maior score daquelas respostas que você obteve do seu banco vetorial. Tá? Então isso aqui é muito legal porque ele faz um ranqueamento para nós. E aí, por consequência, ele fica... ele
tem uma exatidão maior. Beleza, só que o reranker, eu tenho que ser honesto com vocês aqui, ele é uma atualização do N8N. Então, talvez você precisa entender quando que você vai precisar usar o reranker ou quando que não precisa. Porque muitas vezes, se eu tirar o reranker aqui e eu perguntar, ele vai responder certo. Então, o que que acontece? Eu preciso entender quando que eu vou precisar usar o reranker ou quando que eu não vou precisar usar. E a partir disso, desse problema, que vem uma outra atualização do N8N, que é justamente essa parte dos evaluations, tá? Essa parte dos evaluations. E o que que a gente faz aqui nos evaluations? Os evaluations, ele nada mais é do que um teste AB que a gente consegue fazer com dados. Ah, mas como que funciona isso? Agora eu vou explicar para vocês. O que que eu fiz aqui? Desse documento aqui, né, eu extraí 10 perguntas, tá? Extraí 10 perguntas, coloquei isso dentro de uma planilha e dei as respostas esperadas. Então, qual é o objeto da contratação, qual o valor, qual a data limite, quando terá início. Todas essas respostas aqui é uma resposta esperada, ou seja, é a resposta correta. Olha que legal isso aqui, tá? Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai fazer uma pontuação de relevância, uma pontuação de correção, um resumo e uma resposta final. Beleza, mas para que que serve isso? A gente vai comparar os resultados e ver qual que está tendo o melhor resultado, né? De outros fatores, não apenas do reranker. Por exemplo, eu posso vir aqui e eu quero testar agora um chunk de 1000, né? E um chunk overlap de 50. Então eu posso fazer esse teste aqui através dos meus evaluations, tá? Mas na prática, né? Como que funciona isso? Como que funciona? Isso aqui está dentro de um Sheets, tá? Então eu coloco aqui as respostas certas, as perguntas certas, e agora eu vou lá dentro do N8N e eu faço os 10 testes e vejo como que fica o meu resultado. Se o meu resultado ele ficou esperado ou não, tá? Então vamos lá. Como que funciona isso, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu acho que eu consigo executar por aqui mesmo, e na sequência eu vou explicando para vocês, tá? Vamos lá. Executou. Deu algum erro? Vamos ver aqui qual que foi esse erro aí. Ah, foi o erro de... Foi o erro de memória, porque... Eu vou escolher a memória aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque essa minha memória aqui, ela tá com o remote GID, né? Tá com o número de telefone. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Aí, ele vai lá no Supabase. Enfim, agora eu vou explicar para vocês todo esse passo a passo aqui, que é o passo de avaliações, tá? E, ó, e ele vai fazendo uma e ele segue fazendo todas as outras, tá? Ele segue fazendo todas as outras. Vamos lá, como que funciona isso? Esse node aqui, ó, ele é esse aqui, ó. Evaluation, tá? Evaluation, e aqui é o trigger One New Evaluation Event, tá? Então, aqui a gente pode configurar esse tipo de evento, tá bom? Ok, o que que a gente faz? Primeira coisa, a gente integra isso dentro de uma planilha do Sheets. Então aqui, ó, reg reranker, porque eu estou com a minha credencial aqui, ó, do Sheets, tá? E aí eu coloco a página dele aqui e aqui já tá bom, já tá conectado. Vamos voltar aqui. Tá, beleza. Então ele pega aqui essas informações lá do Sheets. Então ele foi lá, pegou a primeira linha, pegou essa primeira linha aqui e já me trouxe qual o valor total da contratação, resposta esperada, beleza. Agora, o que que eu faço aqui? Eu seto esses dados aqui, tá? Eu seto esses dados aqui em chat input, só para ficar padrão para todos, e qual que é a minha resposta esperada. A partir desse momento, eu faço o mesmo Supabase, o mesmo AI Agent aqui, que vai lá e consulta, tá? Então vamos fazer... Qual que é esse? Tá. Voltou aqui. E depois, esse evaluation aqui, ele é esse evaluation aqui, que ele é o meu check if evaluation. O que que ele faz? Ele checa se ele veio de uma avaliação ou se ele é uma mensagem normal. Se ele for evaluation, ele vai para o evaluation. Se ele for normal, ele vai seguir o fluxo. Então, o que acontece? Quando ele vem do webhook, ele vai para o fluxo normal. Quando ele vem da avaliação aqui, ele vai para a parte de avaliação. Então, nesse caso aqui, ele seguiu para o evaluation, tá? E aqui dentro dele não tem nada. É só check if evaluation, tá? Beleza. Aqui, nesse caso aqui, o que que a gente faz aqui, ó?
a gente precisa extrair o documento que foi feito aqui dentro, né? Então, dentro desse AI Agent aqui, a gente liga mais uma option, que é esse return, aqui, ó, return intermediate steps. O que é esse carinha aqui, ó? Esse carinha é esse aqui, ó, intermediate steps. Por que que a gente faz esse return aqui, ó? Porque a gente consegue pegar esse campo de observation, que ele é apenas os campos que foram utilizados aqui no meu Supabase Vector Store, tá? Por que que eu faço isso? Porque aqui eu consigo puxar ele. E é a partir, ó, ele vai fazer de novo lá, não tem problema, tá? Eu vou pinar esse dado aqui, pinar aqui, não tem problema. Aqui eu vou extrair somente aquela parte que foi utilizada no meu Vector Store, para não precisar pegar todo o meu documento. Então eu pego só o que foi feito aqui e extraio o documento, usando esse código aqui, tá? Então, esse código aqui. Beleza? Então eu extraí aquela parte lá do meu documento. E depois eu jogo esse cara para um outro agente de A, que eu estou usando o Message Model aqui, da própria OpenAI, usando 4.1, e um prompt bem simples aqui, tá? Que é um avaliador de respostas. E aí esse cara aqui, ele vai fazer duas principais coisas aqui. A primeira, análise de relevância, ou seja, qual que é a correspondência entre a resposta esperada e a resposta que eu tenho, e a verificação de correção, que ele vai comparar os fatos com as respostas. E aqui ele vai calcular as minhas pontuações. Então, qual que é a minha pontuação de relevância e a minha pontuação de correção? O 0 é sem relação com a pergunta, 0.5 parcialmente relevante e 1 é totalmente relevante, sendo que não precisa ser apenas esses valores, tá? E aqui você também, verificação de correção. Ele está completamente incorreto, ele está parcialmente correto ou ele está perfeitamente correspondente à resposta, tá? E aqui a gente coloca um formato de JSON de resposta e uma parte de raciocínio também, tá? E aqui eu forneço para ele qual que é a minha pergunta, qual que é a minha resposta esperada, qual que foi a resposta da inteligência artificial e os meus documentos, ou seja, quais são as minhas referências para eu buscar isso, né? Que é justamente o que a gente já fez lá no Vector Store. Então, olha que loucura que está acontecendo aqui, tá? Olha que loucura que está acontecendo aqui. Eu estou dando dados para o meu agente de A e falando para ele, olha só, o que eu quero é isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero, tá? Isso aqui é o que eu quero. Estou dando 10 amostras aqui para ele do que eu quero. Isso aqui, ó, vai ser o resultado do meu agente de A, tá? E eu vou pegar somente os resultados mais próximos que ele trouxe, que é essa parte aqui, somente os documentos mais próximos que ele trouxe, lá do meu Supabase Vector Store, daqui de dentro, e vou falar para ele o seguinte, ó, você tem todas essas informações, agora eu quero que você me pontue se o que eu estou fazendo tá certo, tá errado, como que tá? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Então a gente consegue fazer isso com esses avaliations, tá? Vamos ver aqui a resposta. Executar esse step aqui. Eu também coloco ele como um content JSON, tá? E aqui ele me dá um resumo do raciocínio e a pontuação de relevância e a pontuação de correção. Ele está me dando como 1, porque a minha resposta foi 100%, tá? E depois aqui, eu sigo aqui no meu node de evaluations, tá? Que é evaluations. Só que agora eu vou colocar um set metrics. O que é esse set metrics? São quais as metas que eu quero analisar para no final das contas eu tomar minha decisão, né, de qual que é melhor. E aqui eu estou colocando duas métricas, que é a pontuação de relevância e a pontuação de correção. De onde que estão vindo essas métricas aqui? Elas estão vindo daqui, ó, pontuação de relevância, pontuação de correção, ou seja, do resultado do meu Messenger Model, do meu agente, tá? E esse cara aqui, eu vou setar essas métricas aqui, e vocês já vão ver aonde que a gente enxerga isso depois, tá? Vou setar aqui. E vou vir aqui para o set output. E agora, esse set output aqui, ele também é um node do evaluation aqui, e ele é um set outputs aqui, ó. Coloco um set outputs aqui, e eu vou devolver todo esse meu resultado lá para minha planilha. Então, Google Sheets, reg ranker, página 1, e aqui eu coloco a minha pontuação de relevância, minha pontuação de correção, o meu resumo, né, que eu gerei aqui no meu Messenger Model, o resumo do raciocínio, e a minha resposta final, que foi a resposta lá do meu node de AI Agent, ou seja, qual que foi a minha resposta final. Beleza? Então, quando eu faço isso, ele volta lá para a planilha, né? Volta lá, vamos fazer mais um aqui,
Quando ele termina esse, ele volta lá para a planilha e dá aqui a minha pontuação. Meu resumo, tá aqui o meu resumo, e aqui a minha resposta final, tá? Então, isso aqui que ele faz. Qual que é a parada agora? A parada é a seguinte, é que a gente consegue fazer isso. Eu vou despinar tudo aqui, tá? Vou despinar tudo aqui, né? E vou colocar aqui. Agora, a gente vem aqui na nossa aba de Evaluations e a gente faz, aqui são os testes que eu tinha feito antes, e a gente faz um Run Test aqui, ó. Run Test. E agora, ele começa a fazer os testes lá, ó. Ó, isso aqui demora um pouquinho, tá? Ele demora um pouquinho. O que que ele vai fazer? No meu fluxo principal aqui, ele vai fazer um por um, né? Todas as linhas aqui, ó. Ó, ele já fez a primeira, né? Provavelmente ele deve estar fazendo a segunda agora, fez a segunda, e ele vai fazendo isso para todas as minhas amostras. E com isso, né, eu vou tendo os meus resultados, os meus parâmetros. Então é um teste AB que eu consigo fazer dentro do N8N para eu saber se o reg que eu estou fazendo ele está sendo assertivo, ele está sendo eficiente, ele está me dando o resultado esperado. Então isso aqui, para que serve? Pô, eu vim aqui, o que aconteceu no começo aqui dos meus testes? Eu estava com 0,67, eu cheguei em 1 aqui, ó. Cheguei em 100%. Por quê? Porque eu fui ajustando meu reg, posso ir testando, eu posso agora vir aqui e agora voltando para a pergunta anterior, né? Quando eu sei se eu uso ou não o reranker. Agora eu posso muito bem vir aqui e tirar esse reranker aqui, desativar ele e fazer uma outra evaluation completa com as 10 amostras e comparar os resultados. Esse meu resultado ele foi melhor com reranker ou ele foi melhor sem reranker? Esse meu resultado ele foi melhor com um overlap de 50 ou com overlap de 200? Com chunk size de 1000 ou chunk size de 500? Com o que foi melhor? Então agora eu saio do campo abstrato e venho para os números, que é o que importa para nós, na verdade, né? É o que importa para nós são os números, tá? E vamos salvar aqui. Vamos ver se ele terminou? Ó, ele terminou, tá? Então aqui, ó, 8h44, 16 de julho. Ó, a minha pontuação de relevância, agora vocês vão entender, tá? Ó, meus tokens também, quantos tokens eu usei, total de tokens, tempo de execução. E aqui, ó, essas duas colunas aqui, elas são as métricas que eu criei aqui no meu fluxo, ó. 7 as métricas. Aqui eu criei e ela veio para cá. Então, qual que é a minha pontuação de relevância? 1. Legal. E aqui estão todos os meus testes, ó. Aqui eu consigo ver as perguntas, qual pergunta que deu problema? Qual que foi o problema? Foi a pergunta número 5, que deu uma pontuação de 0. Pô, vamos ver se a pergunta número 5 tá certo? O que que tá acontecendo? Então, ó, muito legal isso aqui, né? Então a gente consegue trabalhar com dados aqui de uma maneira muito, muito divertida. Tá? E aqui a gente tem a nossa pontuação. Pô, isso aqui, agora eu testei aqui com o reranker e deu 1. Né? Se eu tirar o reranker, quanto que dá, né? Se eu vim aqui, isso aí são testes, são vários testes que a gente pode fazer, são testes AB. Né? Eu posso vir aqui trocar várias coisas e ter os resultados aqui, tá? E, além disso, né, eu consigo continuar a conversa aqui, né, dentro do meu WhatsApp, né? Então, qual o valor da contratação? Né? Então, eu posso continuar fazendo perguntas aqui no meu WhatsApp, isso é muito legal, tá? Isso aqui é um valor enorme, né, para empresas que trabalham com isso. Nesse caso aqui deu até BO aqui, porque eu com certeza fiz alguma coisa aqui, né? Mas ele já tinha me dado o valor aqui, né? Onde está o valor? Aqui, 339. Deu algum BO que eu mudei tanta coisa aqui, né? Devo ter mudado alguma coisa. Tá, então é isso, pessoal. Esse template, ele vai estar... Era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Mostrar aqui pra vocês uma ideia de solução, uma ideia de produto, inclusive. Vocês podem produtizar isso aqui. E vocês venderem isso, né? Então... e algumas atualizações aqui dos evaluations, dessa API aqui que eu achei muito legal para formatação de documentos. Enfim, esse era o produto que eu queria mostrar para vocês. Esse template vai estar disponível para quem faz parte da minha comunidade. Uma comunidade aí com mais de 3.000 membros hoje, com low ticket de R$19,90. Eu não sei até quando eu vou estar vendendo isso. E aqui, ó, eu vou deixar ela disponível dentro aqui do módulo canal do YouTube, na primeira seção aqui, para todos os membros aqui do meu grupo de networking, tá? Acesso apenas por R$19,90. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, dessas novas atualizações que teve, deixe seu comentário aí e deixe uma sugestão de um novo vídeo e também comenta aí como que você pensa em usar esse produto aí, tá bom? Valeu, era isso.